Olá, pessoas simples que nasceram e cresceram na região serrana do estado são destaque no documentário que começa a ser exibido hoje, aqui no Santa Catarina em Cena. São vozes que revelam histórias cheias de emoção, conquistas, alegrias e dificuldades. Dos tropeiros ao coronelismo, os causos e a religiosidade do povo. Tudo contado pelos próprios moradores de um lugar chamado Coxilha Rica. Com direção de Fernando Leão e Sara Nunes, o especial é dividido em 2 episódios. Hoje vamos conhecer os personagens reais dessa história. Veja agora o primeiro capítulo de Coxilhas. Coxilha é um lugar sagrado que nós temos aqui, que não queremos perder. Coxilha Rica para mim é a minha vida, né? Não tem nem, eu acho que não tem palavras para falar sobre a Coxilha Rica para mim. É tudo. Patriotismo, já vou dizer mesmo. Assim como eu amo meu país, eu amo a minha terra, uma Coxilha Rica. Bom, que eu gosto de estar aqui, tanto que quando eu vou a Lages, que eu vindo que eu chego no asfalto, eu recebo outro ar. Eu gosto daqui. É isso, então eu sinto nela o meu lugar. É um pedaço de chão que ninguém esquece e para mim significa muito. Deus, a fazer o céu, se descuidou de um pedaço de material lá por você Coxilha Rica. Coxilha Rica, interior rural de Lages. Cenário de pastos verdejantes, águas cristalinas e fazendas centenárias. Palco de acontecimentos históricos, a Revolução Farroupilha, a construção do majestoso Caminho das Tropas. Berço de coronéis, políticos e escravos, semeadores de herdeiros que hoje multiplicam suas vozes. São essas vozes que ressoam e vivem hoje as coxilhas. Que os escravos que eram taipeiros, não eram só os escravos. Tinha muita gente que não foi escravo e que foi taipeiro. Naquele tempo, os escravos, quando eu vim para cá, já estavam terminando os escravos. Daí ficou os morenos, assim, sabe, nas fazendas. Qualquer fazenda dessa, hoje, tem um peão, por acaso, né? Tinha 5, 6 empregados, 8, 9 morenos, assim, que paravam nas fazendas. Tudo vivia dali, né? Não sei como eu podia viver. Ela contava que era muito difícil. Acho que os bisavós dela, acho que meio pegaram uma época dali da escravidão, sabe? É muito difícil, uma época muito... a escravidão era uma coisa fora do normal, né? Os maus tratos. Eu conto, meu avô contava que os avós dele eram escravos. Então ele contava. Depois, quando estava terminando já, que tinha os escravos só para ir mais longe, daí, por isso que eu acho que o nome daqui o nome daqui é uma estância do Quilombo, porque os escravos fugiam, vinham para as fazendas, que vendiam eles aí nas fazendas Fazenda Velha, que nós chamamos ali onde tem umas mangueiras aqui, cadê? E daí os fazendeiros tinham medo dos patrões virem buscar de novo, eles vinham se esconder nos matos para cá. Não, eles tinham bastante escravo, porque naquele tempo eles ficavam os escravos, né? Era comprado. Escolhiam muito por escravo da perna fina, que os perna grossa eram meio preguiçosos, né? Então eles escolhiam da perna fina. Fizeram muitas taipas, porque tem muita gente que diz que a taipa é do tempo do escravo. Meu pai fez muita taipa, eu fiz muita taipa, ergui muita taipa, né? E estava aqui no Rincão do Perigo, existe muita taipa, né? Nessas fazendas por aí. O caso das mulato, era filho de patrão com quase negra. Eu sei de um caso de 2 filhas de fazendeiro ali que tiveram filho de escravo. Mas isso, ó. Apesar de alguns silêncios, são os descendentes dessas histórias que narram fragmentos do seu cotidiano a partir de agora.
E eu fui parteira de 14 crianças. Antes de eu ganhar, antes de eu ser parteira dos meus. Eu pegava dos outros. Então, quando eu fiquei doente, eu digo assim, como eu pego das outras, eu posso pegar o meu também. Meus filhos nasceram todos aqui. Eu vim para cá com 6 anos, daí que eu tive a primeira filha, toda minha avó parteira e uma tia, né? Então era muito bem atendida, né? Porque a avó era parteira e a tia também, vinham as duas me cuidar. Daí eu não ia para a cidade, daí ele disse, quem sabe se quer ir também, é doente, quer ir. Mas eu estava bem boa, não estava sentindo, né, não quis. Mas depois eu levantei para fechar a porta, que ele disse, eu já vou saindo, venha fechar a porta. E quando eu levantei para fechar a porta, eu senti aquela dor. E depois fiquei lá sozinha. Porque a gente aqui toda a vida é bastante serviço, né? E daí eu perdi uma criança com 8 meses. Depois nasceu a Cirlei, às 9 horas da noite, e o César nasceu de madrugada, já ali pelas 3 horas, 2, 3 horas. E daí eu estava varrendo os terreiros ali, eu sentia aquelas dores, mas estava sozinha, não liguei, né? Dor de parto, né? E daí quando foi à noite eu me arruinei, quando eles chegaram no outro dia, que chamaram a parteira, a criança tinha até morrido já. Nunca o médico me viu grávida, nunca, naquela época a gente não ia no médico. Era assim, meio... O pessoal antigamente era meio tipo bicho. Uns, né? Tinha uns que não. Mas a maioria... A minha infância não foi muito boa. Porque eu tinha muita vontade de aprender a ler e fazer conta e nunca consegui. Na escola nós sempre viemos morar perto. E aí sempre, daí meu pai, assim, trazia assim professores assim para dar aula, porque daí ele não deixou, era só nós, assim, dos filhos, e daí não tinha quase mais, assim, alunos por perto, daí ele trazia para nós em casa, professor. Criamos aqui escola pouca, né, que tinha em casa. Tinha uma menina que saiu, estudou em Correia Pinto, já sabe, a Ruth. Daí foi que ensinou os filhos aqui, né. Eu aqui não gostava muito de estudar, né? Porque eu gostava mais de lidar com gado, né? E caçar passarinho de funda, e fazer arte, né? Eu gostava muito de fazer arte. O problema é geada, as neves. Uma vez nós viemos para aula e chegamos quase encarando de frio. Mas era preciso, não tinha outra alternativa. Ou você passava frio ou você ficava sem estudar. Nós passava frio do que estudar, era melhor assim. No campo aí é fácil de criar os filhos, não é que nem na cidade, que a vida é mais agitada, que não tem nada para se envolver, né? Só se envolve com o serviço, não tem tempo para malandragem. Daí a gente trabalhava junto, sabe, com os pais, a gente não tinha essa mamata que o pessoal tem, os filhos têm hoje, né, que a gente tinha aqui em frente, nós era em 9. Era bem difícil, né, aqui, que daí não tinha luz, né, a água tinha água encanada, mas faltava muito, era com carneiro, às vezes tinha que puxar água nas costas, né, e era bem difícil, né. Eu comecei a trabalhar com mais ou menos 8 anos. Meu pai saía viajar, nós éramos 2 rapazes em casa, 2 guri. Meu dia a dia sempre foi, quando criança também, sempre lidando com gado, trabalhando no campo, né? E essa é a vida. O capataz geral, esse que fazia sempre um contrato assim, daí ficava ali trabalhando assim como se fosse quase assim, tipo, um da família. Até nessa fazenda que eu me criei, tinha os empregados lá que eram bem moreninhos, sabe? Eles não chamavam pelo nome, era a negra, o negro. E eu achava muito ruim, por isso que eu não ia com a mãe para lá.
Digo, se me chamarem assim, eu vejo, e eu via assim, desaforo, sabe? Por isso que eu retoçava meus patrão. Eu trabalhei 10 anos, eu estava conta de tudo sozinha. Eu levantava de manhã cedo, lavar roupa, cozinhar, era 20 empregados. Trabalhar na casa, fazia uma coisa ou outra, né? Faziam cerca, faziam nas lavouras. E faziam muita reunião de festa, assim, nos fins de semana, né? Então eu reunia muita gente, eu me sacrifiquei muito. Se eu não tivesse me sacrificado tanto, certo, eu estava mais nova. Viajei muito, né? Naquele tempo que a gente ia nas torres, que é lá embaixo, né? Um cargueiro, um tropa, levava 10, 12 cargueiros, ia lá, levava 10 dias para ir e voltar. A primeira viagem que eu fiz sozinho está naquela guia ali que eu mostrei para a senhora, foi em 1935. No dia 14 de maio de 1935, eu desci a serra lá. Uma vez, vim com uma tropa de 110 boi ali, e o passageiro disse que o rio estava abaixo. Daí, botemos aquele gado na água. O gado rodou tudo, o rio cheio. Ele não pôde atacar com a canoa. E aquilo foi saindo boi para todo lado, assim, do rio, né? Daí, não podíamos unir naquele dia. Levamos 10 dias para voltar lá, tínhamos visto 2 bois afogados na água, né? Atravessando o passo era com o gado vinha com a boiada e largava os alemães na água, na frente. Lá o Passo das Pelotas tem um passo comprido, dá 100 e poucos metros de poço. E daí eles põem 2 canoas do lado assim e a boiada ia saindo. Vinha para Santa Catarina daí. 5 dias para ir e 5 para voltar. Se não houvesse atrapalho, né? De rio cheio, porque atacava, né? Aí ficava assim, 3, 4 dias, lá, né? Acampado lá, tropa, cuidando da tropa e lá, atendendo a mulata. Então é emocionante você ver o gado, os cavalos passando a nada no rio. Emociona qualquer pessoa, mesmo que a gente esteja acostumado a estar ali e conviver com isso, né, todos os dias, emociona. A gente viajar, meu avô era tropeiro, assim, né? Comprava gado e trazia. Então a gente conhecia bem essas regiões aqui da Coxilha Rica, né? Ele era amigo de todo mundo, compadre de um, amigo do outro, né? Foi meu avô. Meu pai ia, no começo, eu era bem menininha, ele ia fazer compra para casa em Serra Baixa, com mula. Meu pai também ia, porque naquele tempo não tinha armazém por aí, né? E nem até lá onde é a tal de Casa Campos não tinha, e nem na Vigia. Meu pai ia buscar lá para baixo, até não sei onde é que ia buscar. Demoravam 8 dias, às vezes 12, e traziam a tropa carregada, para auxiliar as pessoas que não tinham armazém aqui também. Eles iam buscar gêneros lá embaixo, sal, levar charque. Açúcar, café, arroz, farinha de trigo. E ele buscava só para a família ou para Não, para o patrão também. Daí, quando ele ia, em mês de maio, que tinha o verãozinho de maio, que eles diziam, ele ia buscar para os patrão e daí já trazia para a gente, sabe? Era com 30 mulas. Só não era só ele, né? Ia mais, porque eram bastante agregado. Naquela época eles não diziam empregado, eram os agregados.
próximo episódio, os moradores da Coxilha vão falar sobre as celebrações, as crenças diversas, o papel das benzedeiras e os causos dos moradores que passam de geração a geração. É no próximo sábado, no Santa Catarina em Cena. Agora você fica com o Jornal do Almoço. Uma boa tarde e até semana que vem. Olá, o Santa Catarina em Cena deste sábado continua pela região serrana do estado. A voz do povo que nasceu e cresceu naquelas terras ganha força no documentário dirigido pelo jornalista Fernando Leão e pela historiadora Sara Nunes. São descendentes das famílias que se instalaram na região da Coxilha nos séculos 18 e 19. As memórias e o cotidiano deste povo você acompanha agora no especial Coxilhas. Não me pergunte aonde fica Coxilha Rica. Segue o rumo dos Campos Verdes de Gadaria. Encontrar muitos campos na jornada, lindas fazendas e muitas árvores que produzem frutos. E ouve o canto do sabiá e do siriema, nesta terra que eu amei desde criança. Coxilha Rica dos antepassados, terra querida, de amor e de esperança. Antigamente as festas, hoje trocou. Hoje as festas, primeiro a gente ia daí das fazendas, todo mundo a cavalo para as festas, né? A minha avó sempre conta das festas que davam. As festas que duravam 3 dias. Chegavam assim, como é o nome que chamava? Surpresa. Ah, vamos bater uma surpresa na casa do fulano. Ah, vamos. Daí reunimos mais ou menos 10 pessoas ou mais. Chegavam na casa, cantando com violão, batendo as latas e a gaita, tom de gaita, nada de instrumento hoje em dia. E a festa era a mesma coisa. Dançavam, roda do fogo de chão. Era 3 dias de festa. Carneavam vaca, era tudo assim. Cada semana fazia uma festa na casa dos conhecidos. Carneava um leitão, um carneiro, e assava e levava lá e batia. Dormindo ali, a gaita e bomba e coisa arada, e gazarra que fazia, cana, amanhecia dançando. Só que naquele tempo eles estudavam muito verso bonito, assim, cantava pra guria, a guria cantava pro rapaz. Ali muitos casamentos surgiu dali e namoros. Foi um casamento grande. Meu pai gostava de... Nós éramos 5 mulheres, cada uma casava e fazia uma festa. Até o casamento da minha irmã mais velha foi bem legal. O padre veio a cavalo celebrar o casamento na casa onde a gente morava. O padre a cavalo, sabe? A gente se arrumava um dia antes, né? Mas eu tinha que fazer os bolos para o casamento, eu mesma que tinha que fazer. Trabalhei o dia inteiro. E no outro dia, e de noite ainda, trabalhei bastante para fazer umas flores de massa. Que enchia aquelas florzinhas de massa de maionese. Daí no outro dia saímos a cavalo, de madrugada, para ir lá para a capela para casar. Casei lá. Depois voltemos para casa que tinha festa, tinha baile, tinha tudo. Muito boas festas. Aqui na nossa região, aqui dá umas festas boas. A gente vai lá, tá cedinho, toma um banho, depois toma um cafezinho, e depois daí a gente sobe pra lá, reza a missa. Depois compra um churrasquinho, vai prosendo com os amigos, e repara nas gurias, aquela ali é mais bonita, a outra mais feia. Para a hora que começar o bailinho, a gente já tem uma certeza. Então a gente encilhava os cavalos aqui de madrugada, ia para lá para ir na missa, assistia a missa, ficava por lá, depois de tarde vinha embora. Tempo de festa, as festas de São Jorge eram 3 dias de festa. Daí nós ia lá e voltava no mesmo dia. Ia lá, ficava lá até umas horas no baile, pegava os cavalos e vinha para casa. No outro dia cedo pegava os cavalos e ia de novo. Tinha missa, os 3 dias de festa, 3 dias de missa.
a gente se cresceu dentro da igreja, que ali o São Jorge, a gente toda a vida foi devoto a São Jorge. Então hoje, até hoje, eu acho que não arredo meu pé dali. Acho que um minuto. Eu acredito muito em Deus, né? Eu, primeiramente, Deus. Às vezes que eu rezo para os santos pedir por mim, que eles têm mais força. Porque eu sou muito devoto na Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge, que sempre ajuda eu, né? Eu faço qualquer pedido para Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge. Não é só eles, em todos os santos, né? Rezar mais do que eu, só padre que reza. Outra pessoa não reza. Eu penso muito no Espírito Santo. Peço para o Espírito Santo que me ilumine, que me ajude, que me dê força, que eu possa fazer uma oração que tenha significado. Eu acredito muito em Nossa Senhora Aparecida também. Sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Devo tudo que tenho para ela. E cada vez que eu falo Nossa Senhora Aparecida, eu choro. Eu tive uma visão de Nossa Senhora Aparecida. Não gosto de contar, porque muita gente não acredita, inclusive a gente não acredita. O pai fazia remédio para bronquite. Ele benzia também, assim, por causa de picada de cobra. O médico tinha desenganado, ele benzeu. A menina tinha uma barriga, até o Eros, meu piá, era pequeno, né? Disse assim, pô, vô, as meninas ganham nenê? Mas por quê? O barrigão da Neide vai ganhar nenê, certo? Pois não, é bicha que ela tem. A Angélica, aquela que mora ali no bodegão, trouxe uma criança que era 1h da madrugada, muito malzinho, doentinho, que eu não queria, eu nem ia benzer. Mas depois ela veio aqui aquela hora com chuva e pediu para mim benzer, eu benzi, com poucas horas o guri começou a caminhar e ficar bem bonzinho. Ficou muito, sarou assim. Muitas crianças por aí vinham aqui, eu benzia, já ficavam brincando por aí. O médico se admirou, o doutor Taufik, que era um médico lá de Porto Alegre, se admirou. Você é feiticeiro, negro velho, disse pro pai. Não é feitiço nada, é Deus que me toca nas minhas mãos. Esse tempo fiquemos com a vaca ali 2 meses, dentro do galpão. Todo mundo dizia, não, pega e mata, senão nunca mais vai levantar. Daí a vaca, daí eu fiquei teimando até o Zezinho, disse, pega, agora não vai levantar mais. Começou a encher a junta da vaca, assim, as pernas, assim. Daí hoje eu vou preparar essa vaca. Peguei, comecei a fazer terapia, que nem faz em gente mesmo. Passar a pomada e a canforada que ele faz no corpo para esquentar o corpo, dá até ela até baba ali uns 15 minutos. E daí fazia nas pernas e nas mãos, assim, dela, assim, desse jeito, assim, todo dia. Levantava 2, 3 vezes por dia. Fazia uns 2 meses, quando um dia levantou a vaca. Erguemos na taia, ela estava com o pescoço derrubado. Não sei o que é que se assustou, foi uma causa, o cachorro avançou no outra vaca, no canto do galpão, ela levou se firmou assim, daí ficou firme assim, ficou ali uma meia hora ali, desde aquele dia em diante. Nós levantava, parava de pé, dali 2 dias, 3, estava caminhando solta no campo. Criou, acho que umas 5, 6 vezes, aí esse ano passado, na toa. Estava deitado, fazia 2 meses, estava deitado, tiramos do banhado.
Daí deu com pouco, deram uma pedrada no pinheiro. Só via voar casca assim na água, assim, chegar a fazer taia, levantava aquela onda d'água pra cima, né? Daí meu companheiro diz, Nerci, ele é uma assombração, eu digo, você é bobo, não é nada. Um dia com pouco cruzou um caixão assim por cima d'água, assim, ele navegando. Daí que eu vi, daí nós saímos correndo e deixamos até os peixes. Uma moça disse, tem água e eu tenho medo de sair para fora. Eu vou lá buscar água para você. Ele não acreditava, né? E tinha umas vozes que falavam. Daí, se não saia para fora que eu te dou uma pedrada. Aí o pai pegou uma lata, umas latas quadradas que a gente puxava água. Disse que ela saiu. Quando encheu a lata, põe no ombro, deram uma pedrada, juntou a boca da lata do outro lado. Essas coisas de assombração, isso aí é coisa que não pode ser certa, né? Quer dizer, certo era, porque meu pai viu, mas pode ser coisa assim de Deus, né? O cachorro era feito aqui mesmo. Pegava umas tábuas, limpava as tábuas, fazia o caixão e velava a noite inteira ali. Depois levava assim, muito longe do cemitério, assim com 2 arcinhas, aquele mundo de homem a cavalo, apiava um, carregava um pouco, depois outro carregava um pouco, ia bater no cemitério. Quantas horas demorava? Levava às vezes 3, 4 horas para chegar no cemitério, ficar aqui você vê longe, de a pé, pesado. Os caixões eram feitos aqui no sítio mesmo, eu fiz muito caixão, né? Sepultei muita gente, tinha o cemiterinho ali. Então a gente, existia, vocês conhecem galão, sabe o que é? Galão é uma fita de preto e amarelo, meio brilhante, uma fita mais ou menos de 2 centímetros de largura. Então era feito 5 cruzes no caixão. Era forrado de preto, em primeiro lugar, né? E depois feito 5 cruzes de galão. Faziam uma na cabeceira, outra nos pés, outra em cima e 2 de cada lado. Era feito 5, né? E choravam barbaridade, porque morria pouca gente, era muito difícil morrer uma pessoa naquela época, né? Naquele tempo. Os próprios vizinhos que morreram no caos aqui. Se eu morresse, assim fosse naquela época, os vizinhos aqui 6 meses não iam em baile, não festejavam, não ligavam rádio. Quer dizer, rádio naquela época não existia mesmo. Só quem tinha rádio eram os ricos, mais ricos daí, né? Quando a minha avó morreu, meu pai se vestiu de preto 1 ano e não fez a barba 1 ano, né? Ficou com a barbaridade, era assim. Não é que nem hoje, morreu fulano, vai enterrar e de tarde vai para o baile, né? Hoje não tem, naquela época não disso. Era sentimento mesmo, né? Aí foi um troço até assim que chocou a gente. A gente foi forte mesmo. Como ele queria aquele velório, assim, o enterro daquele modo, daquela forma. Os piazão, filho dele, tinha um que é gaiteiro até, gaita ponta. Era o sonho dele, o filho, tocar a gaita. E se realizou. Aí, na hora que foi sepultado, o filho dele puxou uma gaita ponta e tocou o shot laranjeira. Aquilo ali emocionou assim, a gente, assim. Em cima de uma campanha, que nem a Coxilha Rica, no entardecer. Um shot laranjeira. Sair naquela hora, assim, não foi fácil. Se Deus me perguntasse o que é que eu queria, se era ir para o céu ou se era para ficar na Coxilha Rica, eu preferia ficar na Coxilha Rica. A eternidade. Cresci nesta querência, Coxilha Rica querida.
E no próximo sábado começa um novo especial aqui no Santa Catarina em Cena. Desta vez, vamos fazer uma viagem bem diferente e conhecer lugares inusitados. Vamos embarcar juntos no especial Santa Catarina de Balão. Você fica agora com o Jornal do Almoço. Uma boa tarde para você e até sábado que vem.